Olá, meu nome é Eliane Nascimento, Engenharia de Computação da Univesp, do Polo de Santos, São Paulo. Eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, a tecnologia a favor dos surdos. Utilização de chatbots em Libras, em repartições e espaços públicos. O objetivo desse trabalho é propor uma solução de acessibilidade digital no atendimento a pessoas com deficiência auditiva em repartições ou espaços públicos. O censo de 2010, ele apresentou o número de pessoas com deficiência auditiva, cerca de 9,7 milhões de pessoas, equivalente a 5% da população brasileira. No Brasil, a Libras ela foi reconhecida como sendo a segunda língua oficial do Brasil. E a Libras, por se tratar de uma comunicação totalmente visual, a utilização de recursos audiovisuais, né, através da internet, redes sociais, ela tornou a interação entre as pessoas surdas e as ouvintes cada vez mais comum, através de chamadas de vídeo, onde é possível ter essa comunicação em Libras. As dificuldades de comunicação que a sociedade impõe ao surdo, elas devem ser superadas, porque a situação ela não é confortável. Coloquei aqui alguns ambientes, né, de convivência da pessoa surda. No hospital, quando o médico ele não sabe Libras, aumentam as chances de um diagnóstico equivocado. Quando o funcionário de um banco ele não sabe Libras, aumenta o risco de sérios problemas financeiros na vida de um surdo. A mesma coisa pode acontecer também no ambiente familiar, né? Quando a família ela não sabe Libras, a falta de conversa ela pode causar depressão. Na escola, quando a escola ela não acolhe Libras, o aprendizado ele é prejudicado. E em relação ao lazer, né? Quando o funcionário de uma loja, no shopping, ele não sabe Libras, o surdo ele pode sair insatisfeito ou simplesmente não realizar a compra do produto que ele queria, né? A justificativa desse trabalho é a conscientização e a contribuição, tanto na inclusão social como na inclusão digital, né? Por que a inclusão digital? Para que o surdo ele tenha acesso à informação em estabelecimentos públicos, repartições públicas ou espaços públicos, né? Então, aqui a pergunta é: qual seria uma solução de acessibilidade digital no atendimento às pessoas com deficiência auditiva em espaços públicos, né? A inclusão ela ainda é deficiente, né? Porque apesar da Libras ela ser oficializada como segunda língua do Brasil, a maioria dos brasileiros desconhece essa forma de comunicação, né? Então isso acaba ocasionando uma barreira, então prejudicando tanto o atendimento em bancos como repartições, né? Por não acolher a comunicação em Libras. Aqui é o símbolo internacional da surdez, ele também é utilizado como adesivo no carro do condutor surdo. Aqui um logotipo de acessível em Libras, que é utilizado em sites ou palestras, algum evento que tenha comunicação acessível em Libras. Closed Caption, né, que é a legenda oculta. Os canais abertos, eles são obrigados a transmitir legendas na programação, né? Tem uma lei que definiu isso. E assim, em relação à deficiência auditiva, só para exemplificar, a perda de audição ela pode ser considerada leve, moderada, severa ou profunda. A surdez é quando não escuta nada, é zero. A surdez é zero. A legislação brasileira, ela instituiu a Libras como segunda língua oficial em 2002. E também existe a Lei Brasileira de Inclusão, porque 45 milhões de brasileiros possuem deficiência. E o W3C, é o consórcio World Wide Web, ele define a acessibilidade na web. Então, algumas empresas elas utilizam como referência o W3C para permitir a acessibilidade dentro dos seus sites, né? Apresentando aqui alguns intérpretes virtuais 3D, algumas ferramentas que estão disponibilizadas no mercado. Tem o VLibras, né, que é uma ferramenta de código aberto. Ele é uma parceria entre o Ministério do Planejamento, né,
com a Universidade Federal da Paraíba. Então, é um conjunto de ferramentas gratuitas que ele traduz conteúdos digitais tanto online como offline. Possui também um dicionário, né, colaborativo, que é uma ferramenta web. E ele tem um núcleo central de desenvolvimento. Então, todas as aplicações, elas têm acesso a um núcleo único de... um dicionário único, na verdade. Tá? E ele é disponibilizado para Android, iOS e algumas ferramentas web como o Chrome, Firefox e o Safari. O HandTalk, ele também é um tradutor de sites, né, para língua brasileira de sinais, né, e ele também disponibiliza um aplicativo mobile que faz essa tradução em Libras, aqui apresentando um GIF, né, onde mostra o intérprete virtual Hugo, que ele é o representante do HandTalk. E a gente também tem o ProDef, né, que também disponibiliza gratuitamente aplicativo mobile, né, utiliza também o intérprete virtual 3D, e ele tem um dicionário de Web Libras com mais de 1.000 traduções, né, um dicionário offline que tem mais de 1.000 traduções. O ProDef ele foi patrocinado pelo Bradesco, ele desenvolveu, né, algumas soluções personalizadas. Então, tem alguns tutoriais que explicam alguns procedimentos bancários. Vou dar o play aqui para continuar. Descobre que por causa do valor, vai precisar imprimir um formulário e ir ao banco para assinar. Bom, cliente Bradesco não precisa mais. E assim, partindo dessa ideia do intérprete virtual 3D, como o Bradesco ele fez essa criação dos tutoriais, utilizando uma intérprete personalizada para o próprio banco, né? Existe também a opção de fazer a leitura de QR Code, né? E fazer a transmissão daquela informação em Libras, né? Que no caso, como vocês podem perceber, aqui tem uma informação acessível em Libras. Alguns estabelecimentos utilizam para cardápios, biblioteca, alguns descritivos de eventos também, né? Uma outra tecnologia que pode ser utilizada junto para acessibilidade, né, dos surdos é a realidade aumentada. Então, ela tem como objetivo melhorar a vida, né, das pessoas com uma ajudinha aí da tecnologia, né? Tem a realidade aumentada, não sei se vocês lembram aquele jogo Pokémon Go, que ele interagia com o mapa, né? Ele usava a câmera do celular para projetar uma criatura virtual. Então tinha essa experiência do realidade aumentada, realidade virtual, né? Que é uma experiência imersiva criada a partir do computador. A Samsung, ela fez uma parceria com o Teatro Frei Caneca em São Paulo, utilizando o óculos de realidade aumentada, o óculos VR, na verdade, onde foi uma campanha que eles fizeram, onde os surdos eles assistiam ao teatro, né? E o áudio das cenas ele era capturado pelo smartphone, através de um aplicativo instalado lá. Então o áudio ele era captado e ele era transformado em legenda. Então os surdos eles assistiam a peça e já tinham a legenda na tela, como pode perceber aqui, né? O ator conversando aqui com a atriz na peça e legendado. Então, assim, foi uma experiência muito bacana, tem vídeos na internet sobre isso, foi uma campanha muito legal da Samsung. Outra tecnologia também que pode ser utilizada para facilitar a vida do surdo é a internet das coisas, IoT. Então, uma aplicação aqui seria um interfone, né, com uma câmera que ela vai enviar imagem, né, para o celular do surdo, para que ele possa ter acesso à pessoa que está ali querendo acessar a sua residência através do interfone. Aqui tem um vídeo que demonstra isso. Então aqui a campainha, uma notificação através do flash do celular, né? Ou do celular ou para um relógio. Ele faz um reconhecimento de padrões, né, de áudio, como micro-ondas, campainha, telefone,
máquina de lavar, vários sons você pode configurar e ele vai transmitir uma notificação sensorial, na verdade. Outra forma de utilização seria o chatbot, né? Por ser uma comunicação escrita, né? E não ter a necessidade da interação entre o surdo ouvinte ou da loja e tal. Então, uma forma de utilização é o chatbot, que são fluxos conversacionais já pré-definidos. Para quem não está familiarizado com o termo bot, é diminutivo de robô em inglês, né? E então, assim, o ideal seria descrever como software de respostas automáticas, justamente por ter um fluxo pré-definido. Também é possível utilizar a inteligência artificial, né? Esse aqui é o projeto Julia. Ele é uma plataforma de comunicação entre os surdos. Então, através dos sensores do celular, né? Giroscópio, acelerômetro, é possível configurar o movimento, né, de libras da mão para poder identificar qual que é a mensagem que está sendo transmitida. Então, aqui na imagem, a pessoa surda ela está com um bracelete aqui, onde está o celular, e ela faz um movimento e o sensor do celular identifica o movimento dos músculos do braço, né, e da mão e transmite a mensagem aqui. Eu sou surda, aqui, por exemplo, né? Então, assim, os novos smartphones, eles já vêm com vários sensores, né, presentes ali, que conseguem identificar esse tipo de movimento através da posição geográfica do braço, do movimento do dedo. A metodologia adotada e os resultados obtidos, eu fiz um questionário, né? Utilizei o Google Formulário, 14 questões, 11 questões objetivas e 3 dissertativas, né? Foi perguntado alguns aplicativos que eles utilizam, se utilizam Velibras, Handtalk, o Projeto Julia, Prodef, o Whats, Message, e identificar, né, quais são os locais assim, de uso público que eles consideram mais importantes, né, para ter algum auxílio de uma tecnologia. E também foi solicitado que eles escrevessem assim as suas ideias sobre o tema. Aqui esse vídeo que estava aqui mostrando foi na interação, na divulgação do Google Formulários nas redes sociais. Para ter interação dos surdos, eu fiz essa apresentação em Libras e foram contabilizados 699 acessos ao URL de pesquisa. E eu consegui, com esse compartilhamento, 111 respostas. E dessas 111 respostas, 52 pessoas com surdez. Então, 52 com surdez, 9 eram familiares de pessoas surdas, 10 profissionais de Libras, 4 profissionais da área de educação especial e 36 pessoas que não se classificavam em nenhuma dessas opções, né? E utilizando o software Tableau, eu consegui fazer análise de dados, onde eu consegui separar a informação somente das pessoas surdas para poder ter uma base, assim, um resultado mais direcionado para o público-alvo. Então, aqui a faixa etária das pessoas surdas que responderam à pesquisa são 46% entre 25 a 34 anos, 21% até 24 anos, né? 10% pessoas entre 35 a 44, 19% entre 45 a 59 e a minoria 4%, que são pessoas acima de 60 anos. Então, a predominância aqui da faixa etária ela está entre 25 a 34 anos, são 46%. Fazendo essa análise de dados, assim, em resposta ao nível de conhecimento em Libras, né, os surdos entrevistados, eles estão aqui alocados, na sua maioria, no nível intermediário e avançado. Essa forma de comunicação, ela é muito utilizada. Então, aqui a pergunta é a seguinte: você já utilizou o serviço de autoatendimento com intérprete virtual 3D? Então, dessa faixa etária, 10 pessoas já utilizaram, 14 não.
tá? Então aqui a gente também tem a amostragem das outras faixas etárias, mas como a grande maioria era 25 e 34, 10 pessoas já utilizaram, 14 ainda não. Os familiares, a maioria, eles nunca utilizaram serviços de autoatendimento com intérprete virtual 3D. Os 52 entrevistados, eles apontaram aqui os locais poderiam ter algum uso de tecnologia para auxiliar a pessoa surda. Então, os mais pontuados, eles foram o hospital, com 43, né? Dos 52, 43 apontaram o hospital. Podia escolher mais de uma opção. Então, hospital, aeroporto e banco, os 3 primeiros locais assim mais indicados, né? Então, na sequência vem o Detran, rodoviária, Detran com 39, rodoviária com 37 e estação de metrô também com 37. Restaurante, lanchonetes, 35, né? E instituições de ensino, shopping center. Então, assim, aqui está demonstrando todos os locais assim, possíveis de utilização de tecnologia para auxiliar a pessoa surda, mas assim, os 3 mais votados foram hospitais, aeroportos e bancos. E dentro dos resultados obtidos, as sugestões apontadas como melhoria para o atendimento à pessoa surda é que esse atendimento ele seja realizado através de intérpretes, quer seja virtual, quer seja intérpretes naturais de Libras. Também como sugestão a utilização de chats, né? Porque mensagem escrita facilita a comunicação entre os surdos e ouvintes. Algum aplicativo de tradução de voz em texto que não utilize a internet. E além de toda essa tecnologia, que os profissionais eles deveriam aprender Libras, né? Dentre essas experiências, as perguntas, né, que foram relatados, a utilização de autoatendimento com intérprete, ela foi mencionada, assim, a falta de expressão facial, né, natural que tem nos intérpretes de Libra, ela é deficiente nos intérpretes virtuais, né? São poucos os virtuais intérpretes 3D que conseguem, além do gestual, também ter a expressão facial. E isso dificulta a expressão de alguns sinais em Libras, né, no meio digital. Bom, como conclusão do trabalho, a integração da tecnologia para facilitar a interpretação de placas, comunicados, instruções, né, é possível através dessa integração entre a tecnologia e o intérprete virtual 3D, tá? Um exemplo disso é a utilização de um chatbot em Libras, que ele é utilizado dentro da plataforma de caixa 24 horas do Bradesco, né? E ele traz essa acessibilidade no atendimento por se tratar de um fluxo conversacional já pré-definido. Então aqui eu vou dar o play aqui na apresentação para vocês verem como que poderia ter o uso dessa tecnologia. Primeiro, selecione a opção 4, Libras, na tela inicial e em seguida insira o cartão. Depois, escolha se o saque vai ser feito via conta corrente ou conta poupança. Aguarde. Agora, você irá escolher o valor para saque. Selecione os valores nas teclas de atalho ou, se necessário, digite a quantia desejada. Como vocês puderam perceber, esse fluxo conversacional já pré-definido, né? Ele pode ser utilizado não só nesse atendimento, autoatendimento, como também no preenchimento de formulários, suporte de dúvidas, informações. Então, ele pode ser adotado tanto o intérprete virtual 3D como um intérprete real, onde pode ser feita a gravação da resposta e o surdo, a pessoa com deficiência, ela vai seguindo o fluxo da mesma forma que é seguido o fluxo num caixa, num banco 24 horas, tá? E
pode também ser utilizado aqui reconhecimento de movimento, de gestos ou alguma forma de interação humano-computador, interface natural do usuário, interfaces gestuais. Então, assim, a utilização, a integração da tecnologia, ela pode facilitar, né, a vida do surdo. Então, é uma proposta de acessibilidade que pode ser acessível tanto utilizando o intérprete virtual no chatbot, como também através de um QR Code ou da realidade aumentada, apontando o celular para uma placa indicativa ou algum formulário e trazer essas instruções para facilitar a comunicação e a vida, né, da pessoa com deficiência auditiva. Quero agradecer, aproveitar essa oportunidade para agradecer à Univesp. Finalmente chegamos ao fim, né, do curso, da apresentação do meu TCC, meu trabalho. E eu quero agradecer toda a equipe de mediadores, aos orientadores e à minha equipe, aos alunos que estiveram comigo durante toda essa trajetória aí dos 5 anos de engenharia da computação. Obrigada.